Oi, pessoal! Hoje a gente vai cantar uma musiquinha muito legal que eu sei que todos aí gostam. Vamos lá? A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Ana Beatriz que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Ana Beatriz lá do fundo do mar. Vamos de novo? Agora, com o nome de outro amiguinho. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Anabela que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Anabela lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Bia que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Bia lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Davi que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Davi lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Elisa que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Elisa lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Helena que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Helena lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Isabela que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Isabela lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do João Antônio que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o João lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Cauê que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Cauê lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Lívia Bump que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Lívia lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Lívia Mondadori que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Lívia lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Manu que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse remar, eu tirava a Manu lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da... Quem será? A Ana Carolina, que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Ana lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Gustavo, do Gu, que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Gu lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Iris, que não soube remar. Se a prof fosse um peixinho e soubesse nadar, a prof tirava a Iris lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do... Quem será agora? Quem será? Quem será que a prof ainda não falou o nomezinho? Quem será que ainda não soube remar? Quem? O
Heitor. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Heitor que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Heitor lá do fundo do mar. E olha só, agora que a gente cantou a musiquinha da canoa virou, o que a gente vai fazer em casa? A gente vai fazer um barquinho para aprender a remar, né? Então a gente vai fazer um barquinho de papel. E a prof vai ensinar como é que faz esse barquinho. Depois a gente pode encher uma bacia de água, colocar o barquinho dentro, a gente pode pintar o nosso barquinho, a gente pode jogar ele em algum lugar que tenha água, enfim, tá bom? Então a prof agora vai ensinar para vocês a fazer um barquinho de papel.